Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de mais uma Liá? Você está chegando aqui agora? Seja muito bem-vindo ao canal. Tenha gosto das coisas que estão sendo postadas aqui. Curta, comenta, compartilha. Passa a mensagem para mais pessoas. Não porque eu estou te pedindo ou porque eu mereço ser chamada a atenção, não. Mas é porque a palavra precisa ser difundida. Não é por mim, porque se fosse por mim eu não estava nem aqui. Com o meu rosto, com a minha voz, passando, lendo, falando o que eu entendo, colocando o meu coração nisso. Por mim eu não faria nada dessas coisas. Mas eu faço porque alguém me chamou. Vamos lá? Vamos para a leitura de mais uma Liá. A bênção da Torá, então. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Vamos lidar com as palavras da Torá e vamos ver dentro de nós o que precisa ser mudado. Números 17, capítulo 9. Números, capítulo 17, verso 9 a 15. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Ide, saí do meio dessa congregação, e em um momento os consumirei. E atiraram-se sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: Toma o incensário e põe nele fogo do altar, e põe incenso, e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles. Porque a ira saiu de diante do Eterno, e já começou a mortandade. Tempos de juízo, né? Eu dei uma mexida na câmera aqui, por isso que deu uma tremidinha. Tempos de juízo. O Eterno já lançou a sua ira sobre a terra. E Arão tomou, como Moisés falara, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a mortandade do povo. E pôs o incenso e fez expiação pelo povo. E pôs-se entre os mortos e entre os vivos, e a mortandade se deteve. E pôs-se entre os mortos e entre os vivos, e a mortandade se deteve. Os que morreram na praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Cora. E Arão voltou para Moisés, a entrada da tenda da reunião, e a mortandade se deteve. O sacerdote, ele intercede pelo povo. Assim como o povo paga pelo pecado do sacerdote, o sacerdote intercede para que a mortandade seja encerrada entre o povo. Olha o peso disso. Quem é o teu sacerdote hoje? Quem está como cabeça, como cobertura espiritual sobre você? O que você está passando tem motivo de mortandade, de pecados teus ou de pecados do teu sacerdote? Onde você está firmado? Você está firmado na areia ou na rocha? Vamos para a leitura de Lucas. Lucas capítulo 20. Hoje é a leitura da Brit Hadashah. E aconteceu que em um dos dias em que estava ensinando o povo no templo e proclamando seus ensinamentos, levantaram-se contra ele os líderes dos Kohanim e do Soferim com os anciãos. E estavam dizendo-lhes: Diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, e quem é esse? E quem é que lhe deu tal autoridade? Respondeu Yeshua e disse-lhes: Também eu vou lhes perguntar e me dirão. Era a imersão de Yohanan, dos céus ou dos filhos dos homens? E estavam pensando entre si e diziam: Se dissermos dos céus, ele nos dirá: Então por que vocês não acreditaram nele? E se dissermos dos filhos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que Yohanan era profeta. E disseram-lhe: Nós não sabemos de onde é. Disse-lhe Yeshua: E nem eu lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Simples. E começou a falar esta parábola para o povo. Um homem plantou uma vinha e entregou-a aos trabalhadores, e ficou longe por um grande tempo.
E com o tempo enviou o seu servo aos trabalhadores para que lhe dessem os frutos da vinha, mas os trabalhadores espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Disse-lhe o senhor da vinha: o que devo fazer? Enviarei o... Pulei um versículo. Mãos vazias. E acrescentou e enviou outro servo, mas também o espancaram, envergonharam-no e mandaram embora de mãos vazias. E acrescentou e enviou um terceiro, e também o feriram e expulsaram. Disse o senhor da vinha: o que devo fazer? Enviarei o meu filho amado. Talvez eles, vendo-o, o temam. Mas quando os trabalhadores o viram, pensaram entre si e disseram: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, o que lhes fará o senhor da vinha? Virá e destruirá esses trabalhadores e dará a vinha a outros. E quando ouviram isso, disseram: isso não pode ser. E olhou para eles e disse: e o que é que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E todo aquele que cair sobre esta pedra, será quebrado. E todo aquele sobre quem ela cair será espalhado. E os líderes dos Kohanim e Sofrim buscavam colocar as mãos sobre ele naquela hora. Mas estavam com medo do povo, pois sabiam que tinham falado esta parábola contra eles. E enviaram-lhe espiões que fingiam ser de Sadiquim para pegá-lo na palavra e então entregá-lo ao juiz e à autoridade do governador. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: mestre, sabemos que corretamente fala e ensina e não considera as faces, mas ensina com a verdade o caminho do Elohim. É-nos lícito dar o imposto a Queisar ou não? Mas Yeshua, percebendo sua astúcia, disse: por que vocês me testam? Mostrem-me um denário. De quem são a imagem e as inscrições que estão neles? E disseram: de Queisar. Disse-lhes Yeshua: deem, pois, o que é de Queisar para Queisar e o que é de Elohim para Elohim. E não foram capazes de pegar uma palavra dele diante do povo, e maravilhados com sua resposta, ficaram em silêncio. E apressaram-se os homens dos Tzeduquim, aqueles que dizem que não há ressurreição. E disseram-lhe: mestre, Moshe escreveu para nós: se morrer o irmão de um homem que tem uma esposa sem filhos, deve tomar a mulher de seu irmão e levantará a descendência a seu irmão. Ora, vinham 7 irmãos, o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos, e o segundo a tomou como mulher e este morreu sem filhos. E o terceiro novamente a tomou como mulher, e assim também 7 deles. E eles morreram e não deixaram filhos. E finalmente morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que com 7 deles se casou? Disse-lhes Yeshua: os filhos deste mundo tomam mulheres, e mulheres são dadas aos homens. Mas aqueles que são dignos daquele mundo vindouro e da ressurreição dentre os mortos não tomarão mulheres, e também as mulheres não serão dadas aos homens. Porque não podem morrer novamente, pois são como os anjos e são filhos de Elohim, e já são os filhos, já que são filhos da ressurreição. E quando os mortos ressuscitam, Moshe também demonstrou, quando recordou na sarça, dizendo: Adonai, o Elohim de Avraham, e o Elohim de Yitzhak, e o Elohim de Yaakov. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos, porque todos estão vivos para ele. E os homens dos Sofrim responderam e disseram-lhe: mestre, você diz bem. E não se atreviam a perguntar-lhe novamente sobre qualquer coisa. E disse-lhes: como os Sofrim dizem sobre o Mashiach que ele é filho de Davi? E disse Davi no livro de Terlim: Adonai disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chamou-o de meu Senhor, como é seu filho? Enquanto o povo ouvia, disse aos seus talmidim: cuidado com os sofrim que querem andar com mantos e amam as saudações nas ruas e os principais assentos nas sinagogas e os melhores lugares nas refeições. Estes devoram as casas das viúvas com o pretexto de alongar suas orações. Eles receberão uma sentença maior. Opa, bati de novo na câmera. Essa é a palavra de hoje. Se ela fez sentido para ti, se trouxe algum entendimento, se de alguma maneira moveu o teu coração, passe essa palavra adiante, para que a palavra do Eterno seja difundida.
Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.